O futuro é o resultado do que plantamos hoje. Sementes da Terra. É plantar e crescer. Construir é com Trevo Materiais de Construção. Vai construir? Fala com o Valmir. A madeireira Ouro Verde tem o produto que você precisa com a qualidade que você procura. Na abertura do segundo bloco de hoje, eu quero fazer uma pequena observação. Nós temos ouvido muitas pessoas reclamarem, falando que está com falta de pessoal, com falta de mão de obra e tudo mais. Tem algumas coisas que nós temos que ponderar na roça, tá, gente? E eu sei que o que eu vou falar não vai agradar muita gente, mas também o objetivo nosso é ser verdadeiro e não bajular as pessoas, né? A gente tem aqui essa obrigação da verdade, aqui no Rio Doce Rural. Mas é opinião pessoal minha, tá? Não é opinião da TV, não. É opinião minha. Um dos grandes gargalos que tem na propriedade rural, eu acabei de fazer a limpeza do rancho aqui. Não tive dificuldade nenhuma para arrumar gente para fazer, tá? Então, o que acontece muito na roça? É que as pessoas ficaram mais bem informadas. Os profissionais que trabalham na roça, agora tem celular, tem moto, tem carro. Eles estão mais informados. Antigamente, não. Quando a pessoa perdia o emprego e não sabia onde ir atrás, quando a pessoa ficava desesperada na roça, ele achava que só ali na roça ele conseguiria sobreviver. Hoje em dia não. Então as pessoas estão muito bem informadas, né? Então estão buscando informações. E muitos produtores rurais ainda não entenderam isso. E aí o que acontece? Eles querem que o cara trabalhe fora do horário, na hora do almoço, por exemplo. Tem um fato que acontece na roça que é muito interessante. A gente acorda aqui por volta de... Eu já falo a gente que eu não sou empregado rural, mas eu mexo com roça também, né? E faço várias parcerias e participo do dia a dia. Então sei como que acontece. Aqui na roça a gente acorda 4h40 da manhã e vai até lá para 11 e pouco da manhã batendo direto. Então mesmo que você não faça serviço pesado, mesmo que você não faça nada muito bruto, mas você fez atividade de 5, 6 horas da manhã até aquele horário ali de meio-dia. Chega meio-dia, se o terreno for próximo da rua, normalmente o dono vai aparecer. Aí o cara parou para almoçar, o dono já chega, mas você tá parado? O cara trabalhou, o cara teve atividade aí de 5, 6 horas direto, parou para almoçar, o dono vai reclamar. Então, além de domingo, você chega de domingo na propriedade, quer que o cara vai arriar cavalo? A pessoa trabalhou a semana inteira andando a cavalo, aí chega no domingo, o trabalhador rural, em vez de descansar, ele vai arriar cavalo para o filho do dono andar a cavalo. Então, uma série de coisas. Tem muito mais coisas que eu não posso falar aqui, porque senão o tempo ficaria praticamente o programa todo falando. O que acontece? Então, o que nós estamos a fazer, na minha opinião? Profissionalizar mais. Exija mais do seu profissional, mas também seja mais profissional com ele, certo? O trabalhador tem direito à folga, uma folga por semana. Então não adianta, domingo ele está de folga. Foi tomar a cerveja dele, foi bater o papo dele com os amigos dele. Reclama dele não. Esse é o grande gargalo do setor rural. Eu conversei também com o Thiago, que é engenheiro agrônomo lá de Vitória, de Viçosa. Não é Vitória, não, é de Viçosa. E ele vai falar comigo sobre o consórcio. Não é bem o consórcio. Sobre o plantio, né, intercalado com a palha, em cima da palha. Vamos ver como é que funciona. Tiago, nós sabemos que a implantação desse sistema, né, a integração da agricultura com a produção de sementes, com o plantio intercalado para que o gado possa aproveitar parte também. Nós estamos aqui numa região onde tem coco e tem o capim e tal. Como funciona o benefício, custo, em relação ao custo, né, desse trabalho? É muito importante, né, o produtor ele entender que quando ele consorcia, quando ele intercala, quando ele produz duas culturas na mesma área, ele está tendo um benefício maior do que o custo. Principalmente por quê? Porque terra a cada dia mais está sendo valorizada. Então o produtor eficiente ele tem que conseguir produzir mais com menos. Ele tem que aumentar a produtividade e consequentemente o faturamento. Por isso, né, que essa ideia do consórcio de intercalar ou de fazer a integração da lavoura com a pecuária
é positivo para o bolso do produtor. A gente observa o seguinte, que existem, na verdade, N possibilidades, né? As pessoas até plantam gramíneas, por exemplo, na carreira do café. Aqui no caso nós estamos com plantação de capim nas linhas, né, de coco. Esse trabalho, ele é duradouro, por exemplo, o trabalho inicial, né? Depois tem um período duradouro? É um período muito duradouro, porque nós estamos falando de duas culturas perenes, que quando bem manejadas podem durar durante uma vida. 20, 30, 40 anos. O importante é o produtor, né, o técnico, respeitar as premissas básicas de tratar a pastagem como cultura e tratar principalmente, no caso aqui, a cultura do coco, né, que está sendo intercalada com o pasto, repondo os nutrientes que elas extraem. Para quê? Para que elas não entrem em degradação, nem o pasto e nem a cultura principal. Esse trabalho entra naquele propósito da chamada cultura regenerativa, ou seja, não deixar o solo nu? Perfeitamente. Essa cultura regenerativa, nós temos muito que comprar essa ideia. Por quê? Porque durante anos e anos criou-se a cultura do fogo, de não adubar o pasto, de não tratar o pasto ou a cultura principal da maneira que ela merece. Os solos estão muito degradados, né? Então a gente hoje precisa repensar a questão de regenerar o nosso solo, porque é o bem maior que um produtor pode deixar para o seu filho. A sucessão familiar, ela faz aonde o pai acredita na tecnologia. Então, o pai que cuida bem do solo, ele entrega para o seu filho, né, uma propriedade produtiva, regenerada, uma propriedade que tem vida, que tem micro-organismos e automaticamente maior infiltração de água, menor erosão e automaticamente um maior resultado financeiro no bolso da sucessão familiar. A chocadeira de ovos que a gente faz em casa, ou até mesmo aquela profissional, colocar ovos de galinha com ovos de Angola, dá certo? Eu fiz e vou te mostrar agora. Aí a chocadeira de papelão, que eu trabalho com ela, eu sempre uso chocadeira de papelão, e já tirou. Nós estamos aí com os pintinhos tirando de ontem para hoje. Hoje, como a gente, depois do 10º dia, 13º dia, a gente começa a baixar a temperatura e depois do 16º dia eu baixo para de 35,5 até 37,5. Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro, a temperatura mínima dentro da chocadeira está em 38,1, com a lâmpada que aquece a chocadeira desligada, ou seja, estou com excesso de temperatura dentro da chocadeira e mesmo com ela desligada, certo? Porque quando chega em 35,5 ela liga e quando chega em 37,5 ela desliga. Então ela desligou com 37,5, em vez de baixar a temperatura, subiu para 38,1. Detalhe, estamos com ela no lugar mais frio da casa, certo? Isso no local mais frio da casa. Imagina se tivesse um local quente, né? E é uma situação que fica até complicado, porque eu não sei se eu ligo o ventilador em cima dos pintinhos, mas não pode. O pintinho ele não pode baixar a temperatura dele. Tem que ficar entre 37, 35,5, tem que chegar no mínimo, não pode passar de 40, né? Se passar de 40 eu vou ter que ligar o cooler. Mas por enquanto eu vou segurando. Mas olha só que situação que estamos vivendo com a de calor. E nós tivemos aqui uma situação diferente que eu nunca tinha acontecido. Um dos galos estava impedindo que os outros galos cruzassem com uma galinha. E com isso nós tivemos uma perda enorme aqui. Até agora nasceram 5, mais um que está nascendo ali, acabou de nascer 6. E nós temos, portanto, 6 pintinhos só. Esses pequenininhos aí são ovos de codorna, demoram 8 dias a mais para nascer. E amanhã eu vou retirá-los aí da chocadeira e passar para uma outra caixa, que é a caixa de recria. Mas realmente o calor aqui está terrível. Pode observar que alguns estão até com as asinhas abertas. Normalmente eles ficariam juntinhos, um do lado do outro, para aquecer. Mas como está quente demais, né? Algumas propriedades rurais, as pessoas não gostam de gato. Eu confesso, dá trabalho mesmo, tá? Muito trabalho.
mas eles são importantes. Esses bichinhos aqui na roça são muito arteiros. Eles fazem muita bagunça, quebram as coisas, sobem em cima, derruba copo, derruba toalha e tudo mais. A diferença é que eles acabam contribuindo para manter o lugar limpo. Por exemplo, não temos presença de rato aqui na casa, né? E nós temos muita planta, e aí nós temos muita planta debaixo dela, ficava cheio de rato, nós não temos mais ratos. E nós também não temos pequenos bichos, eles catam tudo e matam tudo. Ontem mesmo essa branquinha aqui matou uma aranha. Essa aranha provavelmente ia entrar para dentro de casa aqui, né? Então a gente tem que ter a presença deles, que são caçadores. E vamos lá agora com a cotação do boi. A cotação do boi não está agradando. O boi continua caindo. Você vai conferir agora os preços. Vamos lá com a cotação do boi para a região de Governador Valadares, as cidades próximas. Max Beef, o boi valendo 210 e a vaca valendo 195. Já para o Freeza de Nanuque, o boi vale 195, o boi gordo, e o boi China, R$215. Caiu bastante, hein? Já no Minerva, que tem pagamento para o boi gordo de 210 e para a vaca gorda R$200. O boi gordo no Frical, acima de 16 arrobas, com acabamento R$215 e a vaca gorda sendo paga a R$205, isso com mais de 12 arrobas, tá? Em 30 dias. Já o Frigovale está pagando 210 a arroba do boi gordo e a vaca a 195. Vamos fazer a cotação de algumas outras praças para ver se está muito diferente. Por exemplo, o boi gordo lá na praça de São Paulo, em Barretos, que é tradicional, R$229. E com 30 dias, R$231,50. Em São Paulo também, na cidade de Araçatuba, o preço é R$229 arroba à vista e R$231,50 a prazo. Já no Triângulo Mineiro está um pouquinho melhor do que aqui na região do Governador Valadares, né? Triângulo Mineiro, R$219,50 à vista e R$221,50 a prazo. Já a vaca gorda está sendo vendida também em Barretos a R$210 à vista e R$212 com 30 dias. Em São Paulo, na cidade de Araçatuba, está sendo R$210 e R$212 também. Já no Triângulo Mineiro, R$205 à vista e R$207 a prazo. E nós estamos encerrando mais um bloco aqui no Rio Doce Rural, o segundo bloco. Mas eu volto ainda, porque ainda temos o terceiro para apresentar. E eu quero mostrar para você algumas coisas muito legais nesse terceiro bloco, tá? A gente vai continuar trazendo informações. Informação sobre drone. Eu gravei com o Hamilton Ribeiro falando sobre isso. Ele é da área, né? Um cara que entende muito os eventos rurais, tá? Aguarda só um pouquinho, vou dar aquela descansadinha, tomar aquela água e aquele cafezinho e já volto. O futuro é o resultado do que plantamos hoje. E com o objetivo de tornar o futuro ainda mais produtivo, que há mais de 25 anos, a Sementes à Terra trabalha para garantir sementes de qualidade. Com as Sementes à Terra, sua pastagem se desenvolve com excelente formação, garantindo que seus ganhos aumentem e seu gado cresça forte. Conheça a variedade de sementes que produzimos, todas com excelente custo-benefício. Sementes à Terra é plantar e crescer. Materiais de construção. Para sua casa ou quintal ficar bonita e legal. Trevo Materiais de Construção. Venha nos fazer uma visita porque temos a solução. Rua 16, 507, bairro Jardim do Trevo, em Valadares. WhatsApp 33 98865 6244. Vai construir? Fala com o Valmir. Valorize a sua obra. Madeira tem que ter qualidade. A Madeireira Ouro Verde tem o produto que você precisa com a qualidade que você procura. Fabricamos porteiras especiais sob encomenda. Madeireira Ouro Verde, Rua 7 de Setembro, 4930, bairro Planalto, Valadares. Nosso contato 33 98734 3700.